Fala pessoal, tudo bem? Professor Rigamonte aqui do Organiza Concursos e essa é a nossa revisão do OER para Engenharia Mecânica. Antes da gente começar a nossa revisão, eu queria pedir algumas coisas para vocês, tá, pessoal? Primeiro, se inscrevam aqui no canal, isso ajuda a gente a crescer e está produzindo cada vez mais esse tipo de conteúdo para vocês. Depois, deixa o seu like nesse vídeo, tá? A gente vai entender se esse tipo de conteúdo está agradando o nosso público. E também não esquece de ativar o sininho, né? Porque quando você ativa o sininho ali, você vai receber as notificações em primeira mão de novos conteúdos que a gente postar aqui no canal. Tá certo? Em relação a essa revisão, nosso objetivo aqui não é exaurir o edital, né? Não é fechar o edital completamente. Não teria como, né? A gente tem um preparatório para isso. O objetivo aqui é trazer as principais informações que vocês precisam saber para chegarem preparados para a prova de domingo, tá? A gente vai trazer 20 questões e eu vou resolver essas 20 questões aqui trazendo um pouco da parte teórica, para a gente entender ali o que a gente está fazendo, tá? Eu trouxe todo o conteúdo do edital no sentido de todas as disciplinas estão aqui nessa revisão. Claro que não é tudo da disciplina, mas pelo menos uma questão de cada disciplina eu trouxe. Inclusive, eu trouxe uma questão de manutenção também. A gente sabe que não é um conteúdo que cai muito. Foi cobrado a última vez ali em 2022, né, o concurso de 23. Mas mesmo assim, tá lá no edital, né? Então, pode ser que essa disciplina aí caia. Então, inclusive, manutenção vai estar aqui na nossa revisão, tá? Para quem é do nosso preparatório do Organiza, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, podem falar comigo diretamente lá no plantão de dúvidas, tá? Porque vocês têm lá disponível 24 horas lá. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa revisão, podem mandar lá também, tá? Que eu vou estar respondendo a dúvida de vocês. Então, agora vamos efetivamente aqui para a nossa revisão. A primeira questão que eu trouxe aqui é de desenho técnico mecânico. Todas as questões dessa revisão são do EOEA para engenharia mecânica, tá? Embora tivessem aí outras questões de outros cursos, eu preferi trazer somente os de engenharia mecânica, porque é o que reflete o nível de cobrança da banca, tá? Então, essa primeira questão aqui de desenho técnico mecânico nos diz o seguinte: associe as colunas relacionando as perspectivas com as respectivas projeções ortográficas. A sequência correta dessa classificação é. Então, repare, o exercício aqui ele trouxe perspectivas e as correspondentes projeções. Pessoal, a denominação das vistas é definida por uma NBR, que é essa NBR aqui, 10067. Ela traz essa definição aqui, né? Essa aqui é a vista frontal, essa é a superior, essa é a lateral esquerda, aqui temos a lateral direita, a vista inferior e a posterior. Tá? São essas 6 vistas aí que nós temos definidas na NBR. Nós temos basicamente 2 representações, né? No primeiro e no terceiro diedros. Aqui no Brasil, a gente utiliza o primeiro diedro. Então, tanto nos concursos públicos como na sua vida profissional, você vai trabalhar aí no primeiro diedro. Dessa forma, como funciona a representação no primeiro diedro? Nós temos aqui a vista frontal centralizada. Agora, atenção nisso, tá? À direita, nós temos a vista lateral esquerda. E à esquerda, nós temos a vista lateral direita. Agora, adivinhe. Em cima, nós temos a vista inferior. E abaixo, nós temos a vista superior. E aí, por último, nós temos aqui a vista posterior. Essa ordem de representação aqui das vistas é muito importante para vocês, tá? Decorem isso aí. Vamos lá para a nossa questão. Repare, as vistas, se você perceber aqui nas projeções, elas não estão orientadas no primeiro diedro. Elas não estão orientadas conforme a NBR nos trouxe. Por quê? Por exemplo, se a gente pegar essa vista aqui, a vista frontal seria essa aqui, certo? Então, nós temos aqui um L invertido e um retângulo, um quadrado ali,
que corresponde a essa vista aqui. Mas olha, ela deveria estar posicionada aqui, né, de acordo com o que nós vimos aqui para a vista frontal na NBR. Enfim, ele somente pegou projeções e jogou nesse quadrado aí, né, sem qualquer critério de posicionamento. Sem problemas, a gente vai continuar isso. Então já repare que a 1, ele corresponde a essa projeção aqui, tá? Se a gente olhar agora nessa vista lateral esquerda, nós teremos essa correspondência aqui. E se olharmos aqui na vista superior, teremos essa correspondência. Então, essa perspectiva corresponde à projeção, a segunda projeção, né? Então aqui fica 1. Vamos aqui agora. Nossa vista frontal é esse T invertido. Temos um T invertido aqui, temos um T invertido aqui. Se a gente for seguir a lógica que o exercício colocou, eu estou colocando a vista frontal aqui, né? Mas não tem nenhum sentido, porque aqui ele já inverte, né? Então vamos tentar entender o exercício aqui pelas vistas mesmo. Depois nós vamos aqui para a vista lateral esquerda. Repare, nós temos aqui um L invertido e vai ficar, mesmo que eu tenha uma curva aqui, a minha vista vai ficar um retângulo aparecendo, né? Então isso corresponde a essa vista aqui. E depois a vista superior, teremos aqui uma espécie de T com essa curvinha, que é o que corresponde a esse aqui. Então nós temos aqui correspondendo à perspectiva de número 2. Depois nós temos, por último, esse aqui, né? A vista frontal seria com esse corte aqui, né? Um triângulo em corte aqui, corresponde a isso. Depois, vista lateral esquerda. Nós teríamos um T invertido, tá aqui, nosso T invertido, por isso que ele aparece tanto aqui quanto aqui. E aí agora um T na vista superior, um T deitado, né? Que é exatamente esse aqui. Acabou que esse aqui coincidiu de acordo com o que a gente conhece ali, né? Frontal, vista lateral esquerda, vista superior. Então, esse aqui correspondeu à perspectiva de número 3. A sequência correta dessa classificação é 3, 1, 2, o que nos dá como resposta a letra C. Questão número 2 é uma questão também de desenho técnico mecânico da prova de 2021. Essa questão nos dizia o seguinte: as regras ou convenções estabelecidas para a prática do desenho técnico são essenciais para a construção de uma linguagem eficaz e universal que permita a compreensão de peças complexas por meio de suas vistas e cortes, certo? Tendo em mente essas convenções, ou seja, as NBRs, né, que a gente define aqui no Brasil, avalie as sentenças a seguir sobre cortes. Primeira sentença: um eixo maciço não deve ser representado com achuras em um corte longitudinal. Segunda sentença: quando houver conveniência ou necessidade de se mostrar algum detalhe situado longitudinalmente no eixo, como um encaixe de chaveta, por exemplo, deve-se executar um corte parcial. 3. Elementos de ligação, como parafuso, porca, pino, rebite, chaveta, não devem ser achurados em um corte longitudinal. E aí, o que está correto aí nessas afirmativas do exercício? Observe, eu retirei isso aqui da NBR 10067. Ela nos diz o seguinte, que nos cortes, no sentido longitudinal, não são achurados. E aí, vem várias coisas aqui, vários itens que não são achurados. Aconselho vocês a decorarem isso aqui, tá? Dente de engrenagens, parafusos, porcas, eixos, raios de roda, nervura, pino, arruela, contrapino, rebite, chaveta, volante e manípulo. Todos esses itens aí não são achurados. E além disso, nós temos aqui as definições de tipos de corte que a NBR nos traz também. Temos aqui corte total,
que é o corte total? A peça é cortada em toda a sua extensão por um plano de corte, é o mais comum. Depois temos aqui o meio corte. O que é o meio corte? Eu corto ali só a metade da peça. Então, a metade da representação da peça é mostrada em corte, permanecendo a outra metade em vista. Esse tipo de corte é peculiar às peças simétricas, né? Então, eu utilizo o meio corte quando eu tiver ali peças simétricas. Corte parcial. O que é um corte parcial? Apenas uma parte da peça é cortada para focalizar um detalhe. Qual a diferença do corte parcial para o meio corte? O meio corte eu vou utilizar na metade da minha peça, quando eu tiver uma peça simétrica. Ou seja, eu não vou perder informação se eu cortar ela, porque o outro lado já me dá todas as informações necessárias. Aqui não, aqui eu quero focalizar um detalhe da minha peça, então eu faço um corte parcial. Por último, temos o corte em desvio. O que é o corte em desvio? Né? A peça é cortada em toda a sua extensão por mais de um plano de corte, dependendo da sua forma particular e dos detalhes a serem mostrados. Então, eu não faço um corte reto ali, como a gente está acostumado. Eu faço um corte aqui em desvio. Repare aqui como que esse corte AA foi feito. Por quê? Eu quis passar primeiro pela linha de centro do eixo, segundo, pela linha de centro do furo. Só que eles não estavam alinhados. Então, o que eu fiz? Eu fiz um corte em desvio. Que aí, essa minha representação aqui vai me trazer muitas informações, né? Tanto daqui do eixo, quanto daqui do meu furo também. Isso economiza mais desenhos ali que eu deveria fazer. Então, vamos responder essa questão, né? Primeiro, um eixo maciço não deve ser representado com achuras em um corte longitudinal. O que a gente acabou de ver? Que eixo não é achurado com um corte longitudinal. Então, 1 está certo. 2. Quando houver conveniência ou necessidade de se mostrar algum detalhe situado longitudinalmente no eixo, como um encaixe de chaveta, por exemplo, deve-se executar o corte parcial. Perfeito, vimos aqui o corte parcial, né? Apenas uma parte da peça é cortada. Certo. Número 3. Elementos de ligação, como parafusos, porcas, pinos, rebites e chavetas, não devem ser achurados em um corte longitudinal. Parafuso, porca, pino, rebite, chaveta. Parafuso, pino, porca, parafuso, rebite e chaveta. Pinos também. Todos esses itens aqui estão nessa lista da NBR 10067. E ele deu a dica aqui, né? São elementos de ligação. Então, toda vez que você tiver um elemento de ligação, você já fica esperto que pode ser que ele não deve ser achurado. Então, correto, está correto que se afirma em 1, 2, 3, né? Letra D é a nossa resposta. Questão número 3 é uma questão de metrologia. Foi do concurso de 2025, tá? A prova foi em 2024. Essa questão nos diz o seguinte: preencha as lacunas abaixo. O erro de medição, que chamou de ESão, pode ser considerado como um composto de 3 parcelas aditivas. Erro sistemático, ES, erro aleatório e erro grosseiro, EG. E aí ele dá aqui 3 afirmativas, né? O erro é geralmente decorrente de mau uso ou mau funcionamento do sistema de medição. Então já vamos destacar aqui as palavrinhas-chave. Mau uso ou mau funcionamento do sistema de medição. Ou seja, o sistema de medição está quebrado. Pode, por exemplo, ocorrer em função de leitura errônea, operação indevida ou dano do sistema de medição. Seu valor é totalmente imprevisível. Porém, geralmente sua existência é facilmente detectável, né? Que o erro vai ser tão forte que vai ser fácil de detectar, né? Eu já dei uma dica aí de qual é esse tipo de erro. O erro é a parcela de erro sempre presente nas medições realizadas em idênticas condições de operação. Então, se eu tiver ali uma idêntica condição de operação,
eu vou ter esse tipo de erro aparecendo. Um dispositivo mostrador com seu ponteiro torto é um exemplo clássico de erro sistemático, que sempre se repetirá enquanto o ponteiro estiver torto. A boca já deu a resposta aqui na própria pergunta, né? E o último agora, o erro tananã, acontece quando uma medição é repetida diversas vezes, nas mesmas condições, e observam-se variações nos valores obtidos. Em relação ao valor médio, nota-se que essas variações ocorrem de forma imprevisível. Olha só, então eu tenho aqui um erro imprevisível, tanto para valores acima do valor médio quanto para abaixo. Repare o seguinte, nós temos aqui os três tipos de erro, né? Erro sistemático é aquele erro que corresponde ao erro médio. É uma parcela previsível do erro. Então, o erro sistemático, eu sei que aquele erro vai aparecer toda vez que eu utilizar o meu equipamento. Erro aleatório é uma parcela imprevisível do erro. Depende de vários fatores. Por exemplo, depende da temperatura, da velocidade do ar, da umidade naquele dia. Então, assim, o erro aleatório não é algo controlável. É o agente que faz com que as repetições levem a resultados diferentes, né? Toda vez que você fizer uma medição de temperatura, eu vou ter uma temperatura diferente. E aí nós temos aqui o erro grosseiro, que é um erro de medição que pode ser causado por mau uso ou mau funcionamento do sistema de medição, né? Então, como foi dito aqui, o erro, esse aqui é o grosseiro. Por que que é o erro grosseiro? Porque ele diz aqui o seguinte, ó, é totalmente imprevisível. E sua existência é facilmente detectável, né? Se eu tiver um erro grosseiro ali, eu vou saber que meu equipamento está quebrado. Era para dar 10 graus Celsius e deu 150. Não tem cabimento, né? Então, facilmente eu vou detectar que tem algum erro acontecendo. Ou o meu operador não está sabendo, né, mexer ali com os equipamentos de medição. Próximo, o erro nas medições idênticas. Um dispositivo mostrador torto é um exemplo clássico de erro sistemático. Isso aqui foi batata porque ele já deu a resposta no próprio enunciado, né? Por isso que eu sempre digo para a gente absorver sistêmico, para a gente absorver aí o máximo de informações no enunciado da questão. Depois, ele está falando aqui só sobre o aleatório, né? Mas ele está falando que mesmo nas mesmas condições, eu vou ter variação no valor obtido. Isso aí é característica do erro aleatório, né? Em relação ao valor médio, essas variações ocorrem de forma imprevisível, tanto para cima quanto para baixo. Então, aqui é o erro aleatório, que nos dá como resposta a letra D, grosseiro, sistemático e aleatório. Letra D. Questão número 4 é uma questão de metrologia também do concurso de 2025. A questão dizia o seguinte: a imagem ilustra a posição da escala fixa e do vernier em polegadas de um paquímetro durante a medição. Marque a opção que indica corretamente a leitura da medição. Então, nós temos aqui um paquímetro com as medidas em polegadas, tá? Então, esse 1 aqui corresponde a 1 polegada. E ele quer saber qual é a correta medição, a correta leitura da medição aqui, utilizando o paquímetro. Para a gente fazer essa medição, existe um procedimento padronizado, tá? Tanto para medição do paquímetro escala decimal, quanto na escala de polegadas. Primeira coisa, vamos definir aqui resolução. O que é resolução? Todo equipamento de medição, todo instrumento de medida, ele tem uma resolução. O que é essa resolução? Ela é a menor medida que o instrumento é capaz de medir. Essa é a definição. Como que eu obtenho a resolução? Eu vou dividir a unidade da escala fixa pela unidade da escala móvel do cursor. A escala móvel é o que a gente chama de nônio. Então, qual que é a unidade de escala fixa aqui?
Repare, isso aqui é 1 polegada. Quantas divisões eu tenho na polegada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, 1/16, que é a unidade da escala fixa, né? Isso aqui vale 1/16 polegadas, pela unidade da escala móvel do cursor. E aí eu tenho 8 divisões, né? Tá mostrando aqui, dividido por 8, 1/128 polegadas. Essa aqui é a resolução desse paquímetro. E aí agora nós temos o método. Primeiro, vamos contar os dados da escala fixa até antes do zero do nônio. Então, o zero do nônio está aqui. Quantos traços de escala fixa nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, temos aqui 7. 7 traços. Conte os traços do nônio até coincidir com a escala fixa e multiplique pela resolução. Então, nós temos aqui, conte os traços do nônio até a coincidência. Onde que o nônio coincidiu? Aqui, né? No 5. Então, nós temos aqui 5 vezes a resolução, 1/128. Some os dois valores obtidos. Bem tranquilo. Basta a gente somar os dois valores obtidos agora. 7. 7 o quê? 7/16 avos, né? Eu cheguei até o 7 aqui. Então, 7/16 avos de polegada mais 5/128 avos de polegada. 128 dividido por 16 dá 8, né? Então, 8 vezes 7 mais 5 dividido por 128. 8 vezes 7, 56. Mais 5 dividido por 128. 56 mais 5, 61/128 avos de polegada. Essa é o resultado, esse é o resultado da medição. Então, 61/28. Nossa resposta é a letra A. Questão número 5 é uma questão de materiais de construção mecânica. Eu peguei essa questão aqui lá do concurso de 2011, tá? Muito interessante porque é bem recorrente a cobrança sobre esse tipo de propriedade do material. Marque verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Encruamento é a zona plástica que se caracteriza por endurecimento e deformação a frio. Resiliência é a capacidade do metal de absorver energia quando deformado elasticamente. Tenacidade do metal é a sua capacidade de absorver energia na zona elástica. E o aumento da temperatura de ensaio aumenta o encruamento. Vamos lá. Quando nós temos um ensaio de tração, o resultado do ensaio de tração é o gráfico tensão-deformação. Tá? Nesse ensaio de tração aqui, exemplificado, é o ensaio de tração padrão que nós temos aí no mercado. Temos aqui um corpo de prova padronizado. Esse corpo de prova vai ser submetido, né? Ele vai ser preso aqui a essas placas. Como que eu prendo isso? Pode ser por atrito, pode ser por rosqueamento aqui do meu corpo de prova. Eu tenho que prender nessas placas. Por quê? Agora eu vou submeter essa placa aqui a uma força F. Conforme eu vou aumentando a minha carga sobre o meu corpo de prova, a deformação, ou seja, o alongamento do meu corpo de prova vai aumentando. E aí eu vou anotando força 100 kg força, e aí eu anoto lá o deslocamento, sei lá, 0,1 milímetro. E aí eu vou anotando esses deslocamentos, certo? E aí depois eu coloco tudo numa planilha e eu calculo a tensão e a deformação. Como que eu calculo a tensão? Eu vou pegar a força que está sendo aplicada sobre o meu corpo de prova e dividir pela área.
Professor, mas que área é essa que eu estou dividindo, né? Porque a gente sabe que ocorre a restrição durante ali a deformação, né? Tem ali o coeficiente de Poisson que vai definir qual vai ser a minha restrição do corpo de prova. Depende. Por que depende? Se a gente quiser a curva convencional, que é a curva utilizada no mercado, esse A aqui é a área inicial. Eu não mudo a minha área. Por outro lado, se eu tiver algum equipamento que consiga medir a área da seção transversal durante a deformação do meu corpo, aí eu vou ter a minha curva real, tá? Que aí é uma curva diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado com essa curva convencional. E aí nós temos algumas informações importantes que nós podemos obter aqui do gráfico tensão-deformação. Primeiro, nós temos aqui o limite de proporcionalidade. O que é o limite de proporcionalidade? Até esse ponto aqui, existe uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação. Essa proporcionalidade é dada pelo módulo de elasticidade do material. Tá? Então, se eu pegar aqui minha deformação, minha tensão dividir pela deformação, eu vou obter meu módulo de elasticidade. Tá? Porque ele é o que determina essa proporcionalidade. É uma reta ali, né? Depois disso, nós definimos um outro valor muito importante para a indústria, principalmente indústria estrutural, de cálculo estrutural, que é o limite de escoamento do material. Para que serve o limite de escoamento do material? A partir daquele momento, até aqui eu tive a minha região elástica. Depois disso, eu vou ter minha região plástica. Depois que eu chego na minha tensão de escoamento, depois desse valor é onde ocorre o escoamento. Então, eu vou ter o escoamento aqui. Essa quantidade de deformação a uma tensão contínua, isso aqui depende do material, né? Se for um material dúctil, ele vai ter essa região de escoamento mais alongada. Se for um material frágil, eu quase não vou conseguir enxergar o escoamento, tá? E curiosidade, né? Por que o nome é escoamento? O que na natureza que se eu aplicar uma carga contínua, continua a se deformar? Um fluido, né? Então, por isso que essa aqui é a região de escoamento. Com uma tensão constante, o meu material continua se deformando, assim como ocorre lá com os fluidos, com os líquidos, com os gases. Depois disso, nós vamos entrar aqui na região de encruamento e depois a estricção. Então, repara que no encruamento, a influência da minha área não é tão grande, né? Porque, repare, a minha tensão ainda está crescendo. Só que a partir desse ponto, a minha tensão cai muito. Por que a tensão cai? Porque a área diminui. Se a gente considerar aqui o convencional, não é isso que acontece, né? Porque a área continua constante. Só que se eu for para o gráfico do comportamento real, essa área vai diminuir. A área diminuindo, a tensão aumenta, né? Por isso que a tensão aumenta aqui. Mas nesse caso aqui não, né? A área permanece constante e a força cai. E aí a tensão, consequentemente, cai também. Então, por isso, aqui nós temos uma tensão de limite de resistência à tração, que é a máxima tensão que o meu material sofreu, levando em consideração a curva convencional, tá? Se for a curva real, não, vai ser a ruptura, né, a máxima. E aí, consequentemente, devido à restrição, nós temos aqui uma tensão de ruptura, que é a tensão na qual o material rompe. Não é a máxima tensão, né, que a máxima foi aqui no limite de ruptura. Aqui nós temos a tensão de ruptura e aqui nós temos a tensão máxima de tração. Então, do ensaio de tração, eu consigo retirar duas propriedades aí muito importantes que alguém definiu como resiliência e tenacidade. O que são essas propriedades? A resiliência, ela nada mais é do que a área sobre a curva tensão-deformação que me dá a energia que o material consegue absorver até o escoamento. Então, a gente sabe o seguinte, como que eu calculo essa área aqui, né?
vamos chamar de UR, e aqui de UT. Lembrando que a resiliência, ela vai só até o escoamento. Já a tenacidade, ela pega o escoamento, e vai até a ruptura, tá? Então é toda a energia absorvida até a ruptura. A tenacidade, resiliência é até o escoamento. Então, a nossa energia, ela é integral, que vai de zero até esse εy, que corresponde à tensão de escoamento, de quem? Sigma, chamar isso aqui de sigma, um sigma qualquer, e aqui um epsilon qualquer. Então, sigma de epsilon. Eu sei relacionar sigma com epsilon? Sei. Sigma é igual ao módulo da cidade vezes a deformação. Então, eu vou substituir aqui. A energia até resiliência vai ser de uma integral de zero até epsilon y, módulo da cidade, epsilon de epsilon. Isso aqui vai me dar módulo da cidade, epsilon, a deformação do escoamento ao quadrado sobre 2. Só que aí eu posso voltar com o seguinte, né? Eu sei que y é igual a sigma y dividido por E. Então, eu vou substituir aqui agora. Então, a energia de ruptura, a energia de resiliência, vai ser igual a E vezes EY quadrado. Vai ser sigma y sobre o módulo da cidade ao quadrado sobre 2. A energia de resiliência vai ser igual a Ezão sigma y quadrado sobre 2 módulo da cidade ao quadrado. Minha energia de ruptura vai ser igual a tensão de escoamento ao quadrado dividido por 2 módulo de elasticidade. Bem interessante esse resultado aqui, tá? Já para tenacidade é um pouco mais complicado, né? Porque eu não sei aqui qual é, a função que descreve essa curva. Então, nós podemos aí usar um método numérico para calcular essa área aqui abaixo, mas basicamente a gente vai deixar isso aqui, né? Vou colocar aqui o sigma R, que é o módulo, que é a deformação de ruptura. Então, de zero até sigma R, de sigma T epsilon. Essa aqui é a energia correspondente à tenacidade. Então, vamos resolver agora a questão. Encruamento é a zona plástica que se caracteriza por endurecimento e deformação a frio, né? Vimos aqui que o encruamento é essa região, que caracteriza, sim, o endurecimento lá na zona plástica e corresponde à deformação a frio. Então, essa aqui é verdade. Segundo, resiliência é a capacidade do metal de absorver energia quando deformado elasticamente. Sim, é o que nós vimos aqui. Corresponde apenas a essa região aqui. Então, está correta essa segunda afirmativa. Tenacidade de um metal é sua capacidade de absorver energia na zona elástica. Não, zona elástica mais plástica. Falso. O aumento da temperatura de ensaio aumenta o encruamento. Isso é falso, né? Porque quando a gente aumenta a temperatura, a gente facilita o movimento das discordâncias e, portanto, o encruamento vai diminuir. Verdade, verdade, falso, falso. Nós temos como resposta aqui a letra D. Questão número 6. É uma questão de materiais de construção mecânica. Assunto também bem cobrado aí no EOEA, tá? Eu tirei essa questão aí lá da prova de 2020. Essa questão nos dizia o seguinte: no diagrama de fases ferro-carbono ao lado, considere os pontos destacados. Então, nós temos ali o ponto A, B, C, D e E.
Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma em relação a esses pontos. Primeira afirmativa: o ponto C representa o ponto eutético e o eutetoide. O ponto D está sobre a linha do diagrama que indica a solubilidade máxima do carbono na ferrita. O ponto A indica a região do diagrama em que o ferro possui um retículo cúbico de corpo centrado. E o ponto B está na região em que o ferro possui um reticulado cúbico de face centrada. A liga correspondente ao ponto B, quando resfriada, apresentará um tamanho de grão maior em relação a uma outra liga de mesma composição que houvesse sido aquecida a uma temperatura inferior dentro da região austenítica. De acordo com as afirmações, a sequência correta é. Vamos lá, quais são os pontos invariantes no diagrama ferro-carbono? Isso aí vai servir como base para resolvermos essa questão. Primeiro, nós temos aqui o ponto eutético. O ponto eutético ocorre a 4,3% de carbono. O que acontece no ponto eutético? Por que ponto invariante? Porque nós vamos ter aqui uma transformação de líquido passando direto para ferro gama e cementita. Então, eu tenho essa transformação aí direta. Depois nós temos aqui o ponto eutetoide, a 0,76% de carbono, 0,76, 0,77, depende da literatura. Esse ponto aqui eu tenho a austenita, que vai se transformar em ferrita mais cementita diretamente. E depois nós temos aqui o ponto peritético, que ele é menos importante industrialmente falando, que é esse ponto aqui, que ocorre a 0,17% de carbono, onde eu tenho lá ferro delta mais líquido, passando diretamente para a austenita. Esse ponto aqui, tá? Que aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho ferro delta mais líquido, passando diretamente para a ferrita. Então agora vamos analisar cada afirmativa, reconhecendo aí esses pontos invariantes. O ponto C representa o ponto eutético. Vamos lá, ponto C é o ponto eutético? Errado, né? Ponto C é o ponto eutetoide. Falso. E o ponto E, o eutetoide. Não, isso aqui é o eutético. O ponto D está sobre a linha do diagrama que indica a solubilidade máxima do carbono na ferrita. Vamos lá, o ponto D está sobre a linha que indica a solubilidade máxima do carbono na ferrita. Não. Ele está aqui sobre uma linha, mas ele não está indicando aí a solubilidade máxima do carbono na ferrita, ok? Falso. O ponto A indica a região do diagrama. Vamos lá, o ponto A está aqui, onde nós temos ferrita, né? O ponto A indica a região do diagrama em que o ferro possui um retículo cúbico de corpo centrado. Ferrita corresponde a reticulado cúbico de corpo centrado. E o ponto B está na região em que o ferro possui um reticulado cúbico de face centrada. CFC, exatamente. O ferro ele possui essa alotropia que a gente chama. Quando ele está aqui em ferrita, ele tem como microestrutura cúbica de corpo centrado. Só que quando ele vira austenita, ele passa a ser CFC. Tá? Então, ele faz essa diferenciação, muda o fator de empacotamento atômico, muda a disponibilidade, a disposição dos átomos dentro da microestrutura. Tá? Isso muda muita coisa, principalmente quando a gente está falando em tratamentos térmicos. Essa aqui está correta. Por último, a língua correspondente ao ponto B. Aqui nós temos, então, uma austenita. Quando resfriada, apresentará um tamanho de grão maior em relação a uma outra liga de mesma composição que houvesse sido aquecida a uma temperatura inferior dentro da região austenite. Está dizendo o seguinte, que se eu pegar aqui uma liga
aqui no ponto B, certo? Se eu resfriar ela, eu vou ter um tamanho de grão maior, né? Se eu resfriar ela até aqui, por exemplo, ela vai ter um tamanho de grão maior em relação a uma outra liga de mesma composição, ou seja, na mesma linha aqui, né, 1% de carbono, vamos colocar assim para facilitar, que tiver sido aquecida a uma temperatura inferior dentro da região oceanítica. Então ele está dizendo isso. Se eu pegar e vier para baixo, ele vai ter um grão maior do que se eu pegar uma composição que for aquecida a uma temperatura inferior dentro da região oceanítica. Uma temperatura inferior. Sim, porque quanto mais eu aqueço, maior fica o meu tamanho de grão. Tá? Então, essa aqui também é verdadeira. De acordo com as afirmações, a sequência correta é FFVV. Temos aqui como resposta a letra C. Questão número 7 é uma questão de resistência dos materiais da prova de 2025, né? Concurso de 2025, que a prova foi em 24. A questão nos diz o seguinte: uma barra de cobre com um comprimento inicial de 220 milímetros é tracionada até a tensão de 300 megapascal. Considerando que a deformação sofrida é puramente elástica, qual o alongamento obtido aproximadamente? Considere o modo de elasticidade do cobre igual a 110 gigapascal. Nós temos aqui, então, uma força axial. Qual que é o alongamento da nossa barra quando a gente tem uma carga axial? A gente conhece muito bem essa equação. Todo mundo tem que saber essa equação para a prova, né? É a carga vezes o comprimento da barra dividido pelo modo de elasticidade vezes a área. Só que observe o seguinte, se eu pegar a carga e dividir pela área, eu vou ter a tensão. Então, o meu alongamento vai ser a tensão vezes o comprimento dividido pelo módulo de elasticidade. E agora a gente consegue substituir valores, né? Eu tenho aqui o comprimento inicial, 220. Nosso alongamento vai ser igual a tensão, aqui, a tensão de 300 megapascal, então 300 vezes 10 a sexta. Muito cuidado com as unidades, tá? Vamos deixar todas as unidades no SI. Isso vai facilitar a nossa vida para esse problema aqui, tá? Comprimento de 220 milímetros. Então, 220 vezes 10 a menos 3. Isso dividido pelo módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade, 110 gigapascal. 110. Vamos lá, giga. 10 a nona. Então, repare aqui o que dá para a gente fazer. Vamos lá, esse 6 com esse menos 3 aqui, dá para ficar 300 vezes 220 dividido por 110, vezes 10 a sexta com 10 a menos 3, fica 10 ao cubo, dividido por 10 a nona. Vamos lá, 220 dividido por 110, tranquilo, né? Isso aqui dá 2. Então, a deformação vai ser 600 vezes 10 a menos 6. O único que tem 6 aqui na resposta é a letra B, mas vamos tentar chegar nessa resposta aí. Isso aqui em metros. Só que eu vou multiplicar por 10 ao cubo, milímetros por metros. E aí, eu vou ter 600 vezes 10 a menos 3 milímetros. Isso aqui, 1, 2, 3, dá 0,6 milímetros. O que nos dá como resposta a letra B. Questão número 8, uma questão aí também de resistência dos materiais do concurso de 2025. E a questão nos dizia o seguinte: um prisma foi submetido a um carregamento em que σ1 é igual a 8 megapascal, σ2 igual a 0, σ3 igual a menos 3 megapascal. A qual
qual a tensão efetiva de von Mises o prisma está submetido? Como que a gente calcula a tensão equivalente de von Mises? Bem tranquilo, né? Basta a gente saber essa equação aí que a gente vai conseguir resolver a questão. Então, a tensão equivalente de von Mises vai ser igual a raiz de sigma 1 menos sigma 2. Vamos lá, colocar exatamente como está aqui. 8 menos zero ao quadrado, mais sigma 1 menos sigma 3, 8 menos, presta atenção no sinal, tá? Menos 3 ao quadrado, mais sigma 3 menos sigma 2. Então, é menos 3 menos zero ao quadrado, dividido por 2 raiz, tá? Então, a tensão equivalente de von Mises vai ser igual a raiz de 8 ao quadrado, 64, mais, vamos lá, 8 mais 3, 11, 11 ao quadrado, 121, mais 3 ao quadrado, 9, dividido por 2, raiz. 121 mais 9, 130, mais 64, raiz de 194, dividido por 2, tensão de von Mises vai ser igual a raiz de 97 megapascal. O que não nos dá como resposta nenhuma das alternativas. Essa questão foi anulada, tá? E a resposta correta seria a raiz de 97 megapascal, mas como não tem nenhuma alternativa correspondente, essa questão foi anulada. Questão número 9 é sobre elementos de máquinas, tá? Essa questão foi lá da prova de 2020 e ela nos dizia o seguinte: relaciona as engrenagens às suas correspondentes aplicações. A sequência correta dessa associação é, então ele dá ali vários tipos de engrenagem, né? Conjunto sem fim coroa, engrenagem cilíndrica, engrenagem helicoidal, engrenagem cônica. E ele diz ali aplicações. Transmissão de movimento rotativo tanto entre eixos paralelos quanto entre eixos reversos. Transmissão de movimento rotativo entre eixos que se interceptam. Transmissão de movimento rotativo apenas entre eixos reversos que não se interceptam. E transmissão de movimento rotativo apenas entre eixos paralelos. Vamos dar uma olhada aqui nesses 4 tipos de engrenagem, né? As cilíndricas, elas têm esse nome porque elas têm a forma de cilindro e elas transmitem movimento entre eixos paralelos apenas. Tá? São um tipo de engrenagem mais comum que a gente acha no mercado. Depois temos as engrenagens cônicas. O que são as engrenagens cônicas? São engrenagens entre eixos concorrentes. Nós temos aqui um ângulo de 90 graus entre eles, né? Vamos dizer assim, para ficar fácil de enxergar. Podem ter dentes retos ou helicoidais. Um exemplo clássico disso é o diferencial do carro. As engrenagens helicoidais, eles também transmitem rotação entre eixos não paralelos. Tá? Não precisa de ter eixos paralelos para transmitir movimento, como é engrenagem helicoidal. E as engrenagens sem fim são utilizadas quando eu quero que grandes reduções em eixos reversos, né? Eu tenho aqui um eixo girando nesse sentido e o outro vai girar no outro sentido. Então vamos agora à nossa questão. Transmissão de movimento rotativo tanto entre eixos paralelos quanto entre eixos reversos. Isso aqui é engrenagem helicoidal, como a gente viu. Transmissão de movimento rotativo entre eixos que se interceptam. Vimos ali a engrenagem cônica, né, do clássico diferencial. Depois, transmissão de movimento rotativo
apenas entre eixos reversos que não se interceptam, né? O conjunto coroa sem fim, eixos reversos, né? Mas eles não se interceptam. E depois transmissão de movimento apenas entre eixos paralelos. E aí, engrenagem do tipo mais simples, que é a cilíndrica. 3, 4, 1, 2. Temos como resposta a letra D. Questão número 10, de processos de fabricação, tá? Ela foi lá do concurso de 2020. Observe a ilustração ao lado e considere a operação de torneamento cilíndrico externo por ela representada, em que D, diâmetro, é igual a 100 milímetros, a profundidade de corte AP é de 1 milímetro, o avanço F é de 0,1 milímetros por revolução e a rotação da peça N é de 1000 RPM. A partir dessas informações, é correto afirmar que o valor da taxa de remoção de material em centímetros cúbicos por minuto é D. Vamos lá. A taxa de remoção do material é dada da seguinte forma: velocidade de corte vezes a profundidade de corte vezes o avanço. Só que como que eu calculo a velocidade de corte? Isso não deu, né? É πdn sobre 1000, onde D é o diâmetro do eixo e N é a rotação da peça. Então vamos calcular a velocidade de corte. Π vezes o diâmetro 100 milímetros, vezes a rotação, 1000 RPM, dividido por 1000. Π a gente vai aproximar aqui como 3,14. Então a velocidade de corte vai ser 314 metros por minuto, tá? E agora nós vamos aqui para a taxa de remoção do material, que vai ser igual à velocidade de corte, 314 metros por minuto, vezes a profundidade de corte, que é, vamos lá, 1 milímetro, 1, vezes o avanço. Quanto que é o avanço? 0,1 milímetros por revolução. Tá? Então, multiplicando isso tudo aqui, a taxa de remoção de material, isso aqui está em milímetros, isso aqui está em metros por minuto. Minha taxa de remoção vai ser, vamos lá, eu tenho que transformar isso aqui em centímetros, né? Ou em milímetros. Então, 314 vezes 10 ao cubo, vezes 0,1 milímetros cúbicos por minuto. Só que eu quero transformar isso aqui para centímetro cúbico, né? Que é o que a resposta pediu. Então, milímetro cúbico para centímetro cúbico é 10 a menos 3. Então, 31,4 vezes 10 ao cubo, milímetros cúbicos, vezes 10 a menos 3, vai me dar a resposta em centímetros cúbicos por minuto. 10 ao cubo morre com isso aqui. A taxa de remoção vai ser de 31,4 centímetros cúbicos por minuto. Letra B é a resposta. É só muita atenção aqui nas unidades, tá? Aqui a velocidade de corte ela já sai em metro por minuto, só que aqui você tem a velocidade de corte em metros por minuto, a profundidade de corte em milímetro. Então, você pode ou transformar isso aqui
para metro, ou transformar para centímetro logo também, que também daria certo. E aí o avanço é a mesma coisa, né. Ele está aqui em milímetros por revolução, você transforma ele de milímetro para metro ou centímetro, fica a seu critério. No meu caso aqui, eu transformei tudo para centímetro, né. Eu transformei aqui, deixei tudo em milímetro e depois eu transformei em milímetro para centímetro, tá. Mas as 2 formas, dão certo. Importante chegar aqui, 38,42. Questão número 11, é uma questão de processo de fabricação lá do concurso de 2019. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir sobre alguns dos tipos de transferência metálica observados em processos de soldagem. A transferência por arco pulsado é similar à transferência por curto-circuito. Na transferência globular, o metal é transferido por glóbulos com diâmetro próximo ao eletrodo nu ou alma do eletrodo. Na transferência por pulverização, o metal é transferido por gotas pequenas, bem menores que o diâmetro do eletrodo nu ou alma do eletrodo. Marque a sequência correta. Bom, a transferência por curto-circuito, ela ocorre quando eu tenho baixa tensão em corrente. E aí eu vou ter essa transferência que vai ocorrer por meio da produção de gotas, né? Eu vou produzir gotas e aí aquela gota cai e continua o arco. E por isso que a gente chama de curto-circuito, porque tem uma interrupção ali da tensão e da corrente. Essas gotas, elas possuem um diâmetro maior do que a do eletrodo. O calor transferido para a peça é reduzido, exatamente porque eu dou tempo ali de trocar calor enquanto a gota está sendo formada. Transferência globular. O que é essa transferência globular? Ela vai ocorrer quando eu tiver ali tensão e corrente médios. O metal é transferido por glóbulos com diâmetro próximo ao do eletrodo nu. E além disso, ocorre a produção de muitos respingos e possui maior penetração do que o curto-circuito, né? Porque o calor transferido aqui agora vai ser maior. Transferência para o spray, né? O aerosol, ou o que eles chamam aqui de pulverização, ocorre com altos valores de corrente e tensão. O metal é transferido por gotas pequenas, bem menores que o diâmetro do eletrodo nu ou a alma do eletrodo. Além disso, é utilizada principalmente onde é necessário uma maior taxa de deposição. E por último, temos a transferência controlada. São processos que utilizam controle externo para melhorar a transferência metálica, utilizando principalmente os avanços na área eletrônica das fontes de soldagem, para controlar os parâmetros do processo, permitindo o controle da transferência metálica durante o curto-circuito. Então, eu vou ter ali avanços na área eletrônica, né, que eu vou conseguir utilizar para controlar a minha transferência metálica. Dito isto, a transferência por ar pulsado é similar à transferência por curto-circuito. Falso, né? Por arco pulsado, ela vai ser parecida com essa transferência controlada, né? Porque eu vou ter ali um arco que vai estar pulsando e, consequentemente, eu controlo a forma como o meu arco é produzido. Na transferência globular, o metal é transferido por glóbulos com diâmetro próximo ao eletrodo nu ou alma do eletrodo. Vimos, né, que na transferência globular, eu tenho ali tensão e corrente intermediários, e aí eu vou ter uma transferência de metal com esses glóbulos que vão ter o diâmetro próximo ao eletrodo nu. E aí na pulverização vai ser bem diferente, né? Eu vou ter ali o metal sendo transferido por gotas pequenas, que vão ser bem menores que o diâmetro do eletrodo. Verdade. Marque a sequência correta, FVV. Letra B, a alternativa correta aqui da nossa resposta. Questão número 12, do concurso do EA de 2025. O tema aqui é corrosão. São métodos de proteção contra a corrosão.
pintura, adição de metal de sacrifício, recosimentos, encaixe. Estão corretas apenas as afirmativas? Quais são os métodos de proteção contra corrosão? Nós temos alguns, né? Eles podem ser feitos por meio de modificação do material. Posso mudar o meio, posso mudar o projeto, posso adicionar um revestimento, seja ele metálico ou não metálico, ou posso fazer também uma proteção catódica. Quando eu utilizo um revestimento, eu vou aplicar uma película sobre a minha superfície metálica, que vai dificultar o contato com o meio corrosivo, né? Ele pode ser metálico ou não metálico. Por exemplo, posso fazer ali uma pintura, né, sobre o meu material. Isso aí é uma proteção por meio de revestimento. Temos também a proteção catódica, que eu vou utilizar ali o princípio da eletroquímica. E esse método de proteção, ele pode ser feito de duas formas. Primeiro, eu posso utilizar anodo de sacrifício, é onde eu utilizo ali um metal menos nobre para sofrer a corrosão, em contrapartida do meu material que eu quero proteger não sofre a corrosão, ou por meio de uma corrente impressa, que é uma tecnologia utilizada, né, porque você imprime uma corrente e promove a corrosão do metal que você quer menos proteger, né? Esse é a utilização de anodo de sacrifício. E corrente impressa, você imprime uma corrente e aí você faz com que o seu material fique protegido contra a corrosão. Então, nós temos esses dois tipos de proteção catódica. São métodos de proteção. A pintura, correto, vimos aqui o revestimento, né? É um método de proteção. Adição de metal de sacrifício, sim, né? Está aqui dentro da proteção catódica, né? Por meio do anodo de sacrifício. Recozimento. Recozimento é um tratamento térmico, né? Ele não tem nada a ver com proteção contra a corrosão. E temos aqui as encagens. As encagens a gente conhece também como galvanização, que é eu aplicar uma fina camada de zinco sobre a superfície do meu metal. Esse zinco vai proteger contra a corrosão. Então, estão corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. Letra B. Questão número 13 é de termodinâmica da prova de 2025. Um motor extrai o calor QH de um reservatório térmico a uma temperatura de 1000 Kelvin e rejeita o calor QL para um reservatório de calor a uma temperatura de 100 Kelvin, enquanto produz trabalho W. Considerando a conservação da energia, marque a opção que representa os valores QH, QL e W associados à descrição. Primeira coisa, vamos aqui. Ele diz para considerar a conservação da energia. O que a conservação da energia nos diz? Temos aqui uma máquina térmica, meu calor cedido à máquina térmica que é QH, calor rejeitado QL, trabalho produzido W. QH tem que ser igual a W mais QL. Tá? Como que a gente verifica isso aqui? O meu QH já está definido aqui. A gente vai criar uma nova coluna, vamos fazer assim, chamado QH da primeira lei. Tá? E aí eu somo W mais QL, 1.500. W mais QL, 2.000. W mais QL, 6.000. W mais QL, 6.100 joules. Repara, aqui na letra E, o meu QH ele é maior do que esse QH aqui, né? Então, a gente já pode eliminar a letra D pela conservação da energia. A letra D está ok, letra C está ok, letra B está ok, e a letra A, 1.500 joules, está menor do que aqui pela conservação da energia. Então, restaram aqui as letras B e C. Ele me deu a temperatura, né? Tanto do sumidouro quanto da fonte térmica. Nós podemos calcular o quê? Qual é a máxima eficiência de um ciclo termodinâmico. E aí, por meio desses valores aqui, eu vou calcular a eficiência. Vamos lá. Vamos calcular
calcular a eficiência máxima, que é a eficiência de Carnot. 1 menos TL sobre TH. 1 menos TL 100, TH 1000. Isso aqui me dá 1 menos 0,1, 0,9. Vamos calcular agora a eficiência térmica da letra B. W sobre QH, que é igual a 1.250 dividido por 2.000. Isso aqui dá 0,625. E agora a eficiência térmica da letra C. W sobre QH, 5.500, dividido por 6.000. Isso aqui me dá 0,92, que é maior do que a eficiência máxima que eu poderia ter para o meu ciclo. Dessa forma, é impossível existir um ciclo que me dê uma eficiência térmica maior do que a eficiência de Carnot. Por isso, a letra C está errada. E a alternativa correta é a letra B. Questão número 14, também é uma questão de termodinâmica, lá do concurso da UERJ de 2025, tá? A prova foi em 2024. E nos diz o seguinte: o calor flui espontaneamente de um corpo quente para um corpo frio. O inverso só ocorre com a realização de trabalho. Rudolf Emanuel Clausius. A frase de Rudolf Emanuel Clausius, de certa forma, se relaciona com os conceitos de entropia e energia livre. A qual lei da termodinâmica a frase acima está associada? Bom, a segunda lei da termodinâmica ela tem dois enunciados. A primeira é de Kelvin Planck, que nos diz que, abre aspas, é impossível para qualquer sistema operar em um ciclo termodinâmico e fornecer trabalho líquido para sua vizinhança, trocando energia na forma de calor com um único reservatório térmico. Ou seja, o que ele está dizendo? Que sempre a minha eficiência térmica vai ser menor do que 100%. Por quê? A eficiência térmica é o trabalho dividido por QH, né? Trabalho sempre vai ser menor do que o calor fornecido ao ciclo. Eu sempre vou ter que rejeitar, ou seja, eu sempre vou ter que trocar calor para a vizinhança, porque não vai existir um único reservatório térmico, teremos dois, né? A fonte e o sumidouro. E aí, quando eu rejeitar calor, consequentemente, esse meu trabalho aqui vai ser menor do que QH. E por isso que minha eficiência térmica ela vai ser sempre menor do que 100%. O que nos diz o enunciado de Clausius? É impossível um sistema operar de modo que o único efeito resultante seja a transferência de energia na forma de calor de um corpo frio para um corpo quente. O que ele nos está dizendo com isso? Que na natureza os processos eles ocorrem em determinada direção. Tá? Se você quiser inverter o sentido, por exemplo, se você quiser tirar calor de um ambiente frio e jogar esse calor no ambiente quente, ou seja, transferir calor do corpo frio para o corpo quente, tem como fazer isso? Tem. Tem como fazer isso. A gente faz isso. O ar-condicionado faz isso. O tempo lá fora está 30 graus, aqui dentro está 25. E o ar-condicionado está tirando o calor daqui e jogando lá para fora. Então tem como fazer isso sim. Só que é impossível fazer isso considerando que o único efeito vai ser essa transferência de calor. Porque eu preciso de trabalho para isso acontecer. Né? Porque eu vou ter o meu compressor ali é, funcionando sobre o fluxo de trabalho e isso vai gastar energia, você vai gastar trabalho. Por isso que ele diz que é impossível que isso aconteça, ao menos que eu tiver um dispositivo que faça isso consumindo trabalho. E agora voltamos ao nosso exercício aqui, depois de ter relembrado os dois enunciados da segunda lei, né?
A qual lei da termodinâmica a frase acima está associada? Ele diz aqui que o calor flui de um corpo quente para o frio. O inverso só ocorre se eu colocar trabalho ali no meu sistema. Essa aqui, claramente, é um enunciado da segunda lei da termodinâmica. Questão número 15 é uma questão de mecânica dos fluidos, também no concurso do EOEA 2025, né, que a prova foi aplicada em 24, e nos diz o seguinte: sobre velocidade dos fluidos, informe verdadeiro ou falso, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta. Então, ele quer saber ali, né, sobre a velocidade dos fluidos. Um escoamento laminar apresenta componentes do vetor velocidade alinhados ao sentido do escoamento. Quanto menor a velocidade do fluido, maior a tendência de ocorrência de escoamento turbulento. E, por último, quanto maior a velocidade do fluido, menor o número de Reynolds associado ao escoamento. Vamos lá. O número adimensional mais importante da mecânica dos fluidos é o número de Reynolds. Esse número aqui vocês têm que decorar mesmo a formulação dele, tá? Também é importante que vocês entendam para que serve o número de Reynolds. Vamos lá. Se o meu número de Reynolds for menor do que 2.300, eu terei ali um escoamento laminar. Ou seja, eu vou ter o meu movimento em lâminas. E aí eu vou ter os componentes do vetor velocidade alinhados ao sentido do escoamento. Se 2.300, né, se o número de Reynolds estiver entre 2.300 e 4.000, teremos ali a chamada região de transição, onde eu não sei direito ali se é no escoamento laminar ou turbulento. Ele está ali no meio campo. Depois, se o número de Reynolds for maior do que 4.000, teremos aí sim um escoamento turbulento, onde eu tenho ali um movimento caótico das partículas do fluido, caracterizando um movimento aleatório dessas partículas, tá? Posto isso, vamos aqui analisar agora as alternativas, né? Cada uma das afirmativas. Um escoamento laminar apresenta componentes do vetor velocidade alinhados ao sentido do escoamento. Exatamente, eu tenho ali um comportamento em lâminas, um comportamento previsível. Verdadeiro. Quanto menor a velocidade do fluido, maior a tendência de ocorrência de escoamento turbulento. Não. Quanto menor a velocidade do fluido, menor o número de Reynolds, consequentemente, menor a chance aqui de eu entrar no meu regime de turbulência. Falso. Quanto maior a velocidade do fluido, agora maior a velocidade do fluido, menor o número de Reynolds associado ao escoamento. Errado, né? Quanto maior a velocidade, maior o número de Reynolds. Portanto, também é falso aqui. Essa afirmativa VFF, temos como resposta aqui a letra B. Questão de número 16. É uma questão também de mecânica dos fluidos do concurso de 2025. Analise as afirmativas abaixo sobre as considerações feitas ao adotar a equação de Bernoulli aplicada a fluidos. Olha lá a equação de Bernoulli, conservação da energia. Não se consideram os efeitos viscosos. Segundo, considera-se que o escoamento ocorre em regime permanente. 3. Considera-se que o escoamento é compressível. Estão corretas as afirmativas? Vamos lá, quais são as hipóteses para utilizar a equação de Bernoulli? Primeira hipótese, eu tenho que ter um escoamento em regime permanente. Segunda hipótese, o escoamento é incompressível, ou seja, ρ é constante. A massa específica do meu fluido é constante. Terceiro, o fluido é considerado ideal, ou seja, um fluido invíscido, não há viscosidade. O escoamento ocorre ao longo de uma linha de corrente. Então, são essas as 4 hipóteses da equação de Bernoulli. Primeiro, não se consideram os efeitos viscosos, certo? A hipótese 3. Considera-se que o escoamento ocorre em regime permanente, certo? Hipótese 1. Considera-se que o escoamento é compressível. Errado, né? Escoamento incompressível, conforme hipótese 2. Então, estão corretas as afirmativas 1 e 2 apenas. Letra A é a resposta dessa questão.
Questão de número 17, uma questão de máquinas de fluxo. Essa questão foi lá do concurso de 2025, na prova de 2024. Preencha as lacunas abaixo. As máquinas tananã, são as que transformam a energia hidráulica em trabalho mecânico fornecido, geralmente sob a forma de conjugado, que determina um movimento praticamente uniforme. Pode-se dizer que, de um modo geral, se destinam a acionar outras máquinas, principalmente geradoras de energia elétrica. As máquinas tananã, são aquelas que recebem trabalho mecânico, geralmente fornecido por uma máquina, e o transformam em energia hidráulica, comunicando ao líquido um acrescimento de energia sob as formas de energia potencial de pressão e cinética. Pertence a essa categoria de máquinas todas as bombas hidráulicas. As máquinas tananã, são dispositivos ou aparelhos hidráulicos que modificam o estado de energia que o líquido possui, isto é, transformam a energia hidráulica sobre uma forma na outra. Pertencem a essa classe os ejetores ou edutores, os pulsômetros, os carneiros hidráulicos, as chamadas bombas de emulsão de ar, dentre outros. Esses dispositivos funcionam como transformadores hidráulicos. A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é. Então vamos lá, quais são os tipos de máquinas de fluxo? Bem interessante essa questão para a gente revisar. O conceito básico. A primeira aula de máquinas de fluxo é definir o que são máquinas motrizes, geratrizes e máquinas mistas. As motrizes, elas vão converter energia hidráulica em trabalho mecânico, reduzindo o nível de energia de um fluido, por exemplo, uma turbina. São utilizados para acionar outras máquinas, como geradores elétricos. Máquinas geratrizes. Elas fazem o inverso, né? Elas recebem trabalho mecânico e vai converter esse trabalho em energia hidráulica. Por exemplo, temos aqui as bombas hidráulicas, que vão receber ali no eixo um torque e vão converter esse torque mecânico ali em energia cinética da partícula. Máquinas mistas, elas vão alterar o estado energético do fluido, transformando sua energia de uma forma para outra. Então, eu posso tanto transformar energia hidráulica em mecânica ou mecânica em hidráulica. Alguns exemplos: ejetores, adutores, carneiros hidráulicos, bombas de emulsão de ar. Então, aqui nós temos as máquinas que transformam energia hidráulica em mecânico, são as máquinas motrizes. As que recebem trabalho mecânico e transformam energia hidráulica são as máquinas geratrizes. E a que transforma o estado de energia que o líquido possui são as mistas. Motrizes, geratrizes e mistas, temos aqui como resposta a letra D. Questão número 18 é do concurso de 2025, do EUEAR, e dizia o seguinte: preencha as lacunas abaixo. Tantã térmica é a energia emitida pela matéria que se encontra a uma temperatura não nula. Ainda que voltemos nossa atenção para essa transferência a partir de superfícies sólidas, a emissão também ocorre a partir de gases e líquidos. Independentemente da matéria, essa emissão pode ser atribuída a mudanças nas configurações eletrônicas dos átomos ou moléculas que constituem a matéria. A energia do campo D tananã, é transportada por ondas eletromagnéticas ou, alternadamente, fótons. Enquanto a transferência de energia por condução ou nananã, requer a presença de um meio material, a nananã, não necessita dele. Vamos lá, pessoal. Quais são os modos de transferência de calor? Temos três, né? O primeiro deles é a condução. O que é a condução? É a transferência de calor que vai ocorrer em nível difusional. Ele vai ocorrer das moléculas de maior energia para de menor energia. Para que ocorra a condução, eu tenho que ter um meio material. E a efetividade vai variar de acordo com o estado físico do material. Temos também a convecção. A convecção é uma mistura de condução com a advecção. Tá? A condução ali
próximo à camada limite, e a advecção depois, que é, né, quando o escoamento está completamente desenvolvido. Possui dois mecanismos para a troca de calor. Temos microscopicamente, devido ao movimento das moléculas no interior do fluido, que é ali a condução, que eu disse, próximo à camada limite, e macroscopicamente, devido ao movimento da massa de fluido, que aí é o que nós chamamos de advecção. Temos também a radiação. Radiação vai ocorrer por meio de ondas eletromagnéticas e é uma das três formas, né, a única das três formas dos três modos de transferência de calor que consegue se propagar no vácuo, né, já que a onda eletromagnética não precisa de um meio material para se propagar. Então vamos agora no texto aqui, né? Primeiro, nós queremos saber a energia emitida que se encontra a uma temperatura não nula. Essa emissão também ocorre a partir de gases e líquidos. Independente da matéria, essa emissão pode ser atribuída a mudanças nas configurações eletrônicas, ou seja, mudança de camada do elétron, dos átomos ou moléculas constituindo a matéria. A energia do campo de tananã é transportada por ondas eletromagnéticas. A gente está falando aqui de radiação térmica, e aqui também, né? A energia do campo de radiação. E agora ele fala, enquanto a transferência de energia por ou condução ou convecção, ambos requerem presença de um meio material, a radiação não necessita dele, que nos dá como resposta a letra D. Questão de número 19 é uma questão sobre motores de combustão interna do concurso de 2025. O componente responsável por sincronizar a abertura e o fechamento das válvulas com os êmbolos do motor de combustão interna e estabelecer a ordem de ignição dos cilindros é vela, cabeçote, eixo virabrequim, árvore de comando de válvula. Vamos dar uma olhada aqui nos componentes, alguns componentes de um motor de combustão interna. A vela, qual que é a função da vela? A vela, posicionada aqui, ela tem a função de gerar uma centelha quando eu tiver ali um ciclo Otto, né? E aí eu vou ter uma centelha quando eu tenho um motor de ignição por centelha, tá? Ela vai fazer a combustão da mistura ar-combustível. Tem que estar bem sincronizado. O cabeçote é uma parte estrutural, basicamente, ali do nosso motor. Ele vai abrigar componentes, né? Tais como a válvula, sede guia, e alguns motores do comando de válvulas também ficam ali no cabeçote. Temos aqui o eixo virabrequim. O que é o eixo virabrequim, né? Ele vai converter aquele movimento retilíneo dos pistões, é um movimento que vai para cima e para baixo aqui. Ele tem que converter esse movimento em um giro do motor, que é isso que eu quero, né? Eu quero fazer exatamente isso. Converter o movimento aqui do meu motor, né, para cima e para baixo, em um giro, para esse giro girar uma engrenagem e chegar lá na roda do meu carro, por exemplo. Então ele faz exatamente isso, converte o movimento retilíneo em movimento rotativo. E por último temos a árvore de comando de válvulas. O virabrequim eu consigo ver ele por aqui, tá? A árvore de comando de válvulas, ela faz exatamente isso, né? Controlar a abertura e o fechamento das válvulas. As duas válvulas, né? A válvula de escape e a válvula de admissão. Então, isso aí tem que estar muito bem sincronizado, né? E tem que estar sincronizado com o movimento dos pistões, quando chegar no PMS, no PMI, isso aí tem que estar bem sincronizado. E quem faz esse sincronismo é a árvore de comando de válvulas. E ele vai também estabelecer a ordem de ignição dos cilindros. Aqui a gente consegue ver, né, o eixo comando de válvulas aqui, ó, como ele faz por meio de um balancinho aqui, ele faz esse comando aqui das válvulas, tá? Esse eixo aqui. Portanto, a alternativa correta é a letra D, né? A árvore de comando de válvula é que faz aqui o fechamento das válvulas.
Questão de número 20 é uma questão, sobre manutenção, que foi do concurso do EOA 2024, tá? A prova foi em 2023. Eu trouxe essa questão, embora a manutenção seja pouco cobrado, tá? Ele foi cobrado aí nesse ano aí de 2024, concurso de 2024. Marque a opção que não se encaixa em uma situação de manutenção preditiva. Vamos lembrar quais são os tipos de manutenção. Primeiro, nós temos aqui a manutenção corretiva, que é o tipo mais comum que a gente, né, se depara. O que é manutenção corretiva? É uma manutenção, esse termo aqui é muito importante, uma manutenção não planejada, né? Eu não planejo uma manutenção corretiva. Manutenção corretiva eu tenho que fazer porque meu equipamento quebrou. E aí eu não tenho tempo hábil para o preparo e planejamento dos procedimentos, né? Isso geralmente, embora não pareça de primeira, né, em primeiro momento, ele aumenta nos custos, porque eu tenho que parar a minha máquina sem nenhum planejamento, né? E aí aquela máquina fica toda parada, um monte de funcionário lá esperando ela ser corrigida, tá? Então, manutenção corretiva, tem momento que não tem como, a gente tem que apelar para ela, mas ela não é tão desejável assim. Claro que ela tem a sua aplicação dependendo do equipamento que eu estou falando, né? Não dá para generalizar. Mas a corretiva é um tipo mais antigo de correção, né? Agora a gente entra nos tipos de manutenção, mais atuais. Vamos lá para a manutenção preventiva. Preventiva é quando eu quero prevenir o meu equipamento de ter uma falha mais abrupta. Então, eu tenho que uma manutenção com característica planejada. Ela é realizada antes da falha do equipamento. E aí eu tenho lá, palavra-chave também, ó, intervalos de tempo pré-determinados. Eu faço lá meu plano de manutenção de determinado equipamento. Nós temos também a manutenção preditiva, que ela, embora seja parecida com a preventiva, o conceito é diferente. Ambas atuam antes da falha do equipamento, mas como que eu faço o meu acompanhamento para manutenção preditiva? As intervenções elas vão ser feitas baseado, né, em indicadores do meu sistema. Eu vou ter indicadores lá na minha telinha que eu vou acompanhando. Quando chegar naquele meu indicador determinado, é o momento de eu fazer a manutenção, né? Em vez de eu planejar um tempo, daqui a 6 meses eu vou fazer uma manutenção aqui, nesse eixo. Talvez daqui a 6 meses o eixo não precise de manutenção, ao nível de vibração dele, às vezes não tá elevado, eu não preciso fazer nenhuma manutenção ainda. Ou a preventiva não, eu tenho que fazer manutenção porque eu previ fazer essa 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 intervenção. A preditiva não, pode ser que eu não precise fazer. E por outro lado, pode ser que daqui a 2 meses eu precise fazer uma manutenção lá, porque aumentou o nível de ruído absurdamente, porque deu algum problema lá, inesperado, e aí a preventiva não vai prever isso, né. Aí eu vou ter que apelar para o quê? Para uma manutenção corretiva, tá. Então a preventiva ela vai acompanhando ali, por meio de indicadores para fazer uma manutenção inteligente e eficaz. E aí temos também a manutenção autônoma. Manutenção autônomo é um conceito que surgiu aí também, que é o quê? Que a manutenção ela vai ser realizada pelos próprios operadores, porque o quê? Quando eles conhecem o material, tem mais chance deles terem maior zelo com aquele material, ter maior zelo com a própria manutenção diária, e isso diminui os custos finais que eu vou ter lá. Embora eu tenha que dar um treinamento específico para esses meus funcionários, né? Eu capacito eles muito bem, mas aí eles vão fazer essas tarefas simples de manutenção diária, inspeção regular e limpeza, que vai fazer com que eu aumente a vida útil do meu equipamento, tá? Posto isso, vamos ver aqui quais são as opções que não se encaixam, né? Qual é a opção que não se encaixa numa situação de manutenção preditiva? Identificação de vazamentos. Olha só, quando eu identifico um vazamento, significa que eu tenho que corrigir. É tarde demais, né? Não é uma manutenção preditiva, não estou controlando o indicador
um sensor ali. Não, não, eu olhei, vazou, agora vamos parar tudo, vai todo mundo para casa, porque eu tenho que fazer aqui uma intervenção na máquina. Letra B, análise da qualidade do óleo. Claro, analisando o óleo, eu tenho ali uma manutenção preditiva, né? Porque eu acompanho a qualidade do óleo e eu sei, né? Aquilo vai me dar indicadores se, por exemplo, o funcionamento do meu motor está condizente ali com o que a gente está esperando dele. Letra B está correta. Letra C, monitoramento de ruído também é uma forma de manutenção preditiva. Análise de vibrações também é uma manutenção preditiva, tá? Análise de vibrações, eu consigo aí detectar várias coisas no meu eixo, nos meus mancais, enfim, várias informações das minhas máquinas e equipamentos. E aí, identificação de vazamentos não é, efetivamente, não é uma manutenção preditiva. Por isso, letra A aqui é a alternativa correta para essa questão. Então, essa foi a nossa revisão do EEA para a prova desse ano, tá? Espero que tenham gostado, espero que a gente tenha conseguido aí bater grande parte do edital, né? Essas coisas básicas que eu apresentei aqui, vocês têm que saber, tá? Para fazerem a prova, para saírem de lá com sucesso. Questão boba a gente não pode perder, né? Questão difícil a gente até pode errar, mas questão fácil no concurso do EEA, se você errar, basicamente você está fora, tá? Questão fácil a gente não pode errar. Não deixe de curtir esse vídeo também, tá? De compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal, tá? Porque isso aí ajuda a gente também a estar continuando a produzir esse tipo de conteúdo para vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima.